Boa noite, São Carlense. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu sou o Jonathan Landgraf, o Ná, né, para todo mundo. A Mônica me expôs na semana passada, mas sou o Ná. É um prazer estar aqui com vocês novamente e sejam muito bem-vindos. Eu já vou adiantar para o pessoal ir lá nas nossas redes sociais, Instagram, você está acompanhando aí pelo Facebook, já vai lá no Instagram, YouTube, se inscreva no nosso canal, segue, curte tudo lá, que para saber dos novos convidados, para saber as novidades, vai ser tudo provavelmente pelo Instagram a gente posta mais, né? E aí pelo YouTube, tudo, vocês vão poder acompanhar melhor os vídeos completos. A gente vai estar postando uns cortezinhos essas semanas também, tá bom, pessoal? Essa é a Tamires e ela vai apresentar a nossa convidada de hoje. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, então. Como vocês viram, então, nossas redes sociais, nossa ilustre convidada hoje, uma maravilhosa, simpaticíssima atleta, Jéssica Robert. Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês. Boa noite a todos. Sigam a página, gente. É bem interessante a ideia deles de falar com personalidades da cidade. E a gente tem muito aqui na cidade. Sim. Tem bastante. Ô, Jéssica, pelo amor de Deus. Eu te conheci, você era irmã da Carol. Não é mais? Aí, de repente, eu fui ver Jéssica do atletismo. Como assim? Me conta, Reviramos, né? Me conta como que foi esse trajeto, como começou. Quando que você deixou de ser irmã da Carol para ser do atletismo? Olha, eu já deixei de ser irmã da minha irmã porque ela não estava valendo muito a pena, não. Mas vamos lá. Eu acho que é essa coisa de tanto ano batalhando, tantos anos batalhando, né? Então, eu acho que começa uma coisinha ali, uma conquistinha ali, uma entrevistinha ali, e aí muda o nome da Jéssica Robert da Silva para Jéssica Robert atleta, corredora e ponto. Maravilhosa. E me fala, como começou? Onde startou o atletismo na sua vida? Bom, eu vou tentar resumir, né? Porque a história é um pouco longa demais, Ela mas... tem hora pra dormir. Não, gente, não liga não. Se eu dar um sono aqui, não liga, normal. Comecei aos 12 anos, eu morava perto na verdade, eu morava ali perto no CDHU. Não, desculpa, morava no Azuville. E tinha um projeto no SESI que chamava Campeões do Futuro, que eram várias modalidades esportivas, basquete, natação, futsal, voleibol, tênis de mesa, ginástica, e por acaso não tinha o atletismo, tá? E eles buscavam jovens de bairros mais simples, mais pobres. Até tinha uma condução que pegávamos nós perto de casa, levava para o SESI, depois éramos entregues. Ainda tinha isso. Era muito, muito bem estruturado esse projeto. Tinha lanche, era muito estruturado. Desculpa interromper, mas acabou? Então, eu acho que acabou, ou posso ter mudado de nome, eu não sei te dizer, tá? Entendi. Mas aí existia esse projeto e, bom, eu fazia acho que voleibol, basquete, fazia um pouquinho de tudo. E um dia qualquer eu subi, um professor faltou e a gente ficou então um período sem atividade, uma hora mais ou menos sem atividade. E eu subi na pista de atletismo, que eu nem sabia que aquele lugar existia direito, e eu vi um menino saltando, fazendo salto triplo. E eu achei aquilo lindo. E eu olhei para a cara dele, ele estava um pouco longe, eu fiquei observando de longe um tempo, e depois eu fui lá perto dele e falei, eu posso brincar com você? Porque aquilo para mim era uma brincadeira. E aí ele falou, pode, vem aqui. E eu, descalço, toda desengonçada, comecei a brincar na minha cabeça e o treinador estava vendo a gente de longe. A hora que eu parei de brincar e falei, vou embora porque as outras atividades vão voltar, ele veio, me chamou e falou, você tem jeito, vem começar a treinar com a gente e tal. Aí, tá bom. Eu falei, tá, né? E eu comecei a ir para o atletismo. Eu aproveitava o horário, ia lá, treinava e tal. Fugia das aulas de outros esportes para treinar atletismo. E, de repente, esse projeto acabou. Bom, acredito que tenha acabado. E aí o treinador falou, não, a gente vai tentar te manter vindo. Passe esportivo. Aí eles começaram a me dar passe esportivo. Ganhei tênis, ganhei roupinha uma outra para treinar, porque eu não tinha roupa de esporte. E aí começou assim. E quem que era esse treinador? Esse treinador chama José Carlos Jacques, ele ainda é vivo. Ele comandou a equipe de atletismo de São Carlos por um bom tempo. Uhum. Tanto é que ele e o Lucivaldo são os que também descobriram a Malrimagem. Tem outros atletas que eles também chegaram a um patamar legal. E aí eu comecei a treinar só atletismo, aí eu fui pegando gosto. Fiz várias provas dentro do atletismo,
Mas correr, para mim, eu comecei a entender que aquilo, eu me sentia muito viva fazendo aquilo. E eu comecei a pegar gosto, só que quando eu era mais nova também levei muita paulada, muita. Apanhei bastante para subir em pódio. Cheguei à época de ser novinha e falar, não, mãe, não quero mais ficar perdendo, não. Vou parar com esse esporte, vou achar outro que eu ganhe. Não, filha, vamos continuar. E graças à minha mãe hoje, assim, dá para falar muita coisa dela que eu sigo aí firme. Então é uma paixão desde cedo. A mãe não deixou de existir. Não, E aí desde você tá cedo, aqui. desde cedo. Eu posso contar N histórias que a minha mãe faz parte. De fazer inscrição em corrida, porque eu era menor de idade, para que ela conseguisse me acompanhar, para eu não ir sozinha, de ter ônibus para levar só os atletas. Minha mãe batia o pé, não, eu quero um lugar porque eu queria assistir minha filha, então era a única mãe dentro do ônibus inteiro, então eu era aquela atleta que queria se divertir, mas ficava aqui porque a mãe estava perto, né, entendeu? E a minha mãe estava em tudo, e assim, N coisas, de dirigir carro, porque a empresa que me patrocinou uma época que era de condução, não tinha motorista, e a minha mãe falou, não, eu tenho carta, me dá o carro que eu vou dirigindo para ela. Então minha mãe, olha, só contar a história aqui sobre a minha mãe, é muita coisa. Minha mãe também, uma época, a gente acho que estava com o passe esportivo, às vezes chegava no começo do ano, tinha uns trâmites, burocracia, e não vinha o passe pra gente, e minha mãe falou, você tem que treinar. Ela dá o passe do trabalho dela e ela tem que ir caminhando, trabalhar, e ela me dava o passe para eu ir treinar, novinha. Então, são muitas histórias assim que a minha mãe faz parte. Eu acho que para todo atleta sempre passa, né, por um incentivador. Total. Na maioria das vezes, pai e mãe, né? Isso, Eu acredito, pai, mas muitos no casos é também muito a não. mãe, sim. Meu pai... E é engraçado que é totalmente o inverso. Para o meu pai, o esporte sempre foi uma coisa que não vale a pena, que vai acabar cedo, isso não é carreira, isso não é profissão. Você não vai ganhar dinheiro com isso, entendeu? Entendi. Então, meu pai, desde cedo, tentou me desmotivar. E a minha mãe sempre bateu o pé. Ela falou, não, ela vai fazer o que ela quer enquanto ela pode, porque no futuro eu não quero escutar dela que ela não se tornou algo por nossas escolhas, entendeu? Sim. E é Importante. Incentivo, Exato, porque eu decidi que ela não deveria fazer. É nesse sentido, entendeu? Vai lá e quebra a cara, mas que você tente. É isso, minha mãe. Eu preciso voltar lá. Você falou que você chegou, viu o moço treinando. Sim. Salto triplo. Isso, salto triplo. O que é salto triplo? É uma corrida, né, num corredor num corredor, né? Tem uma distância longa, o corredor, e tem uma caixa de areia. E tem tábuas de distâncias para chegar até a areia. Tá. Então você faz 3 passos, 3 saltos no caso, e salta na areia. E aí você se mede da sua marcação da tábua, da onde você tem uma marcação lá, né? Até a sua primeira marca na areia. Então, por exemplo, se você cair com o pé lá na frente, mas a mão atrás, vai se marcar da mão, que é o mais perto da tábua. Entendi. Se você, bater a cabeça para trás, vai marcar da sua cabeça. Entendi. Hoje eu ia cair com a cabeça para trás. Tem um caso até engraçado, mas não no salto triplo, no salto em distância, que as atletas americanas e outros de outros lugares, elas usam laces, que são perucas um pouco mais sofisticadas. E ela não prendeu muito bem. Então, na hora que ela correu e saltou, normalmente eles fazem um chicote com as costas, que é um movimento por causa do salto, a peruca dela voou para trás. Então, o cara teve que marcar da peruca. Isso numa competição Isso oficial. na competição oficial. Então o vídeo viralizou, assim, sabe? Foi um pouco engraçado, mas um pouco... Eu ficaria muito constrangida, né? Imagino. Então, mas aí o salto é assim, marca-se da primeira marca perto da tábua, e o salto triplo é isso. Aí tem um salto de distância que é o direto, que você corre, bate na tábua e se joga lá na areia. Esse é o distância, e o triplo são os 3 saltos anteriores. E eu acho que você vai ter que ter um pouquinho de paciência com Não, a gente. Porque sem problema, imagina. Eu gosto muito de sim, esportes, então sim. eu sempre acompanho muito tudo que posso. Principalmente Olimpíadas, acredito Sim. que é um marco, né, para todo mundo. Então, Jogos. acompanho bastante, gosto muito, mas entender mesmo... Não, sem problema. O atletismo ele é muito vasto, tem muitas provas, lançamentos, saltos, arremessos. No caso é só um, mas muita gente confunde, porque o único arremesso que existe é o de peso, os outros todos são lançamentos, mas às vezes falam, o arremesso de martelo.
50 quilômetros. Então, são muitas provas, são muitas provas. Sim, sim. E quando você viu que era um monte de coisa, assim, eu quero isso. Não, engraçado, eu comecei a correr, só correr, né? E eu fazia salto, também comecei com salto triplo, mas como eu era muito nova, eu não tinha o corpo muito desenvolvido, eu comecei a sentir muita dor no joelho, porque é uma prova que exige muito das articulações, principalmente do joelho, que tem que aguentar a sobrecarga do corpo, então. E aí eu comecei a mudar e fui para uma outra prova que era só corrida. E aí eu fiquei correndo, no caso, 800 metros, só corrida. Fui em 2008, eu decidi ir para uma outra prova que chama heptatlo, que chama provas combinadas. Tem o heptatlo, que é o feminino, e o masculino é decatlo. Porque decatlo são 10 provas que o cara faz e o heptatlo são 7 provas que as mulheres fazem. Entendi. E dentro dessas 7 provas tem tudo. Tem 100 com barreiras, tem salto em altura, salto em distância, lançamento de dardo, peso, 200 metros, tem várias provas. Eu fiz essa prova por 3 anos, cheguei a ser terceira do Brasil na minha categoria, novinha. E depois eu comecei a correr bem umas distâncias lá e meu treinador falou, vamos tentar o 400 metros? Aí eu falei, nossa, mas é uma prova muito exigente, tem certeza? Não, vamos tentar. E aí eu comecei a continuar só correndo e estou aí nessa até hoje. E essas provas, tanto decathlon quanto o heptatlo. Heptatlo. Isso. Tanto uma quanto a outra, isso é para como se fosse uma categoria de base mesmo. Não, elas são categoria adulta. Tá. Tem as categorias de base, octatlo, que é 8 provas para os meninos, e tem o pentatlo também, que são só 5. Então, as categorias de base 10 provas, e quando você chega no adulto são... Entendi. E no final, falam até que é o atleta mais completo da competição, porque ele faz 10 provas, e são muito distintas. Então, você tem que ser... bom em várias coisas. Às vezes você é muito bom em uma, mas você tem que ser bom em várias. Entendi. E é muito interessante essa prova. E lá fora, nos outros países, eles usam essas provas para desenvolver a criança quando é nova. Porque se ela só coloca para fazer uma coisa só, quando chega no adulto, ela fica talvez com deficiências. Então, o Brasil deveria ela não aprender. Consegue atender Exatamente. Em todos os aspectos, você né? salta, você arremessa, você faz muitas coisas que desenvolvem o seu corpo, para quando você chegar no adulto, você pode utilizar aquilo. Entendi. Então, muito interessante, né? Então, mas e no adulto. eu fiz essa pergunta, na verdade, se era, justamente por conta disso. Porque na minha cabeça é mais fácil você preparar um jovem Exato. com esse tipo de prova, Exato. até mesmo para ele ver em qual ele se destaque e escolher uma delas. E até ajuda em outro, vamos supor, mesmo que ele não queira mais ser atleta do atletismo, ele poder usar isso em outro esporte. Com Saltabilidade para o basquete, força para, sei lá, levantamento de peso, entendeu? É muita coisa para se usar. Sim. Entendeu? Bacana, interessante. E por você ter começado cedo, como que foi para a escola? Porque você escolheu o atletismo. Sim. E como que conseguia dividir isso? Sim, a minha mãe, ela tinha uma regra para ela, que ela dizia assim que todos os filhos tinham que passar por alguns cursos de igual para igual, para dizer assim que deu a mesma oportunidade. E um dos cursos era aquele Patrulheiros, que eu não sei se existe hoje, né? A minha irmã Acredito que sim. Eu acho também que sim. Às vezes até pode ter Acredito mudado que de sim. nome, mas tudo bem. Pode ser. E aí eu tinha, no caso, chegou uma época ali que eu estava com uns 14 para 15 anos. E 15 anos, um pouco mais até. E aí ela falou, Gé, você vai ter que fazer o curso. Eu quero que você faça, né? É uma formação para você. Aí eu pensei comigo, caramba, como é que eu vou treinar, estudar, porque tinha a escola ainda, e o patrulheiro. Só que eu não queria abrir mão de nenhum dos 3. Então, o que eu fazia? Eu fazia o patrulheiro de manhã, treinava à tarde e estudava à noite, com 15 anos de idade. Nossa. Sim, eu tinha atividade... Então, eu chegava detonada em casa. Eu poderia o quê? Para de treinar, porque você descansa à tarde, vai para a escola à noite. Mas eu não queria abrir mão. Era uma decisão minha. Então, por um ano, no caso, acho que o patrulheiro era 1 ano, né? Foi essa coisa. Até terminar a escola, depois terminei a escola. E logo que eu terminei o patrulheiro, veio uma oportunidade de emprego numa empresa aqui, que eu não vou lembrar muito o nome, tá? E aí, na mesma semana, eu recebi uma proposta de entrevista de emprego, que o patrulheiro ele indicava os melhores ali, né, alunos para os seus empregos e tal. Acho e que veio... o Cefa também é assim, né? Tem patrulheiro, tem o Cefa. Isso, tem outros cursos que eu não sei o nome, né? E então veio esse convite de entrevista de emprego e um convite para eu ir embora para a primeira equipe que me queria, que era na cidade de Sertãozinho, que era uma equipe muito forte. E eles me convidaram. Foi aí que eu comecei até a fazer heptatlo com eles. E aí minha mãe falou, Gé, o que você quer? Eu fiz a entrevista,
Falei, não, vou fazer a entrevista. E por acaso eu passei. Só que aí, para dizer sim ou não, foi quando eu decidi, minha mãe falou, você quer? O que você quer fazer? Porque eu vou assinar embaixo o que você decidir. Eu falei, eu vou embora. E aí foi quando também meu pai até tentou não me deixar ir embora, porque era oportunidade de emprego do jeito que ele queria. Eu trabalhar, uma coisa, vamos assim dizer, que ele acha que é um emprego mais plausível do que o esporte. Ele falou, não, ela não vai. Minha mãe entrou em contato direto com da equipe de Sertãozinho e falou, quantas pessoas precisam assinar de responsável? Ele falou, só uma. Ela falou, então só vai minha assinatura. Aí meu pai não queria. E você tinha quantos Eu anos? tinha 15 anos de idade. Aí foi quando eu fui embora. Entendi. E tanto é que eu lembrei da Mônica agora, meu primeiro salário era de R$ 100. Eu poderia ter trabalhado numa empresa e ter ganho, nem sei na época quanto era o salário mínimo, mas seria no mínimo isso, né? Mas eu optei por o esporte, antes de tudo. Tá, deixa eu entender. Então, te fizeram uma proposta para trabalhar aqui Isso. e uma proposta para ir embora. Isso, para treinar e ser E você ia atleta da ganhar equipe. menos lá? Bem, não, R$ 100, né? Entendi. E aí eu fui. Você falou, quer saber? Eu quero ir atrás do meu Eu sonho. quero esporte, eu quero esporte. Eu vou tentar. Eu quero tentar. É melhor quebrar a cara e voltar, mas eu quero tentar. Essa é a minha cabeça sempre. E lá você morava com quem? Eu morava dentro de uma família, tinha uma família de uma atleta, que eles conversaram e me recebeu, me recebeu até como filha deles, eu tenho contato com eles até hoje. Ela também era atleta, fazia lançamento de martelo. Eu morei com ela 2 anos, até eles conseguirem formar o alojamento feminino. Então, fui a primeira atleta que eles trouxeram de fora. Tinha já uma casa masculina, né? Mas aí eu fiquei na casa dessa família e morei lá ganhando R$ 100 por um bom tempo. Foi assim assim, eu posso dizer perrengues, mas coisas que hoje eu conto com muito prazer. Lá em Sertãozinho as pessoas se locomovem muito de bicicleta. Então, eu ganhei uma bicicletinha para ir para a escola, para ir treinar. Eu morava perto dessas duas coisas. Aí, às vezes, com R$ 100 era complicado, né? Comprar umas coisinhas. Às vezes, furava meu pneu e ligava para minha mãe. Minha mãe trabalhava numa lotérica na época. Mãe, furou meu pneu e eu preciso da bicicleta. Tem como você me depositar R$ 10 para eu arrumar? Na hora, assim, porque ela trabalhava na lotérica, então era muito fácil para ela depositar, né? E foi assim, por muito tempo. Apesar que R$ 100 naquela época... Não, era alguma coisa, assim, mas hoje em dia não dá nem para gasolina. Desde Mas cedo, não, mandava um pouco de dinheiro para minha mãe. Mesmo com R$ 100, eu dava um pouco de dinheiro para ela. A família, ela te respaldou com tudo Sim, lá. me respaldou. Eles pagavam para ela um valor X que eu não sei dizer. Eles me davam comida, davam minha roupa. Ela me tratava como filha, literalmente falando. Eu só treinava e estudava lá. Assim. Maravilha. Cara. Então, é complicado, né? Porque, inclusive, teve uma matéria, acho que foi no começo desse ano, foi logo após as Olimpíadas, antes, alguma coisa assim, de atletas, do pessoal do atletismo mesmo, várias atletas que denunciaram um treinador e o comitê, verdade, alguma não, coisa assim. Da ginástica. Esse ginástica, caso é da exatamente. ginástica, mas há uns 2, 3 anos atrás, sim, teve um treinador que foi denunciado com um caso bem grave também de assédio e abuso. E aí eu voltei nova por causa, assim, mas na época o treinador, que foi o mesmo que me buscou dentro da minha casa para me levar para a equipe, ele deu uma outra desculpa, porque ela não estava dando resultado, então não estava na hora de voltar. Mas, na verdade, eu que pedi para sair por causa dessa situação. Hoje não tenho mais vergonha de falar, mas na época eu tive muito medo. Medo do que como meu pai iria reagir, porque ele já não queria que eu fosse. Então, aí, de repente, acontece uma situação dessa. Medo de ser vista como uma mentirosa, quem está inventando uma situação, até porque ele é pai de família, tem várias filhas, no caso são mulheres, né? Então, enfim, e aí eu voltei assim um pouco frustrada por causa dessa situação. Imagino. Mas a momento nenhum eu pensei em desistir do esporte. Entendeu? Então, o que eu acredito ser, na minha opinião, uma das maiores vitórias, né? Porque muitas pessoas não conseguem. A chance de você desistir é muito grande, né? Diante de uma situação dessa. Fica com trauma, né? Das ginastas, muitas desistiram do sonho delas. Não tiveram mais capacidade porque acho que era um médico que assediava. Entendeu? É complicado, né? Porque a gente muitas vezes fala da falta de apoio para o esporte. O Brasil não é um país que
que foca muito no futebol, Muito foca muito no esporte coletivo. Muito no masculino, infelizmente as mulheres Não, têm isso muito a é remar nítido ainda. isso, né? E uma coisa um pouco além, essa coisa do racismo existir dentro do esporte. Graças Sim. a Deus eu nunca passei por uma situação dentro do esporte, mas já passei por situações de racismo. Então, quantas casas atrás que a gente não tá, mas que a gente luta hoje para conseguir avançar, mas ainda se tem muito a remar. Entendeu? Sim, sim. Então, aí eu voltei para São Carlos, tudo bem. Voltei a treinar aqui no São Carlos Clube com o Eduardo. Também foi meu segundo treinador na cidade. Eu fiquei ali, acho que por 3 anos, fiquei 2011, 12, 13. 3 anos aqui em São Carlos de volta. E em 2014 eu fui convidada para ir para Piracicaba. Mas eu fui um pouco de pirraça, porque em 2013 foi jogos regionais aqui em São Carlos, que é um jogos muito maravilhoso. Só que aí a gente achou que ia ter talvez uma oportunidade, ou ia ser visto por sermos da cidade, representar a cidade, a gente não teve muito valor. E aí Piracicaba me convidou, porque nos Jogos Regionais também compete contra São Carlos. Eles viram meu desempenho, eu bati recorde de medalha. Eu fiz 6 provas e consegui 6 medalhas. Caramba. Acho que 4 de ouro. Quantos anos isso, Jéssica? Isso foi 2011. 20... Há 10 anos atrás. Isso. 20 anos. 19, 20 para 20 e pouquinho. Esqueço de falar aqui. Então, e aí eu bati recorde, Piracicaba me convidou, eu falei, eu vou. Aí, a hora que eles souberam que Piracicaba tinha me convidado, eles falaram, a gente quer fazer uma contraproposta. E eu falei, não, porque eu estava aqui o tempo todo. Eu sou da cidade. E vocês não me viram por 3 anos. Olha, isso, para quem eu vivenciei um pouco de esporte na cidade, que eu sempre gostei de futebol, sempre joguei. E aí, por exemplo, eu acho que o maior exemplo disso é essa copinha que a gente está tendo agora. Se você hoje. E agora nós temos 2 equipes, o Grêmio São Carlense e o São Carlos. Se a gente juntar ambos os elencos, eu posso estar muito enganado, mas anos anteriores, assim, a minoria é da cidade. E uma cidade que a gente tem tanto talento, não só para futebol, para N esportes. E você está aqui como prova disso. É questão de oportunidade. A gente prefere pagar, talvez, para um atleta de fora vir disputá-lo no lugar dos nossos atletas. Literalmente falando. Dá mais valor porque é de fora. E aconteceu mesmo, dentro desses regionais, de atletas que foram contratados não pegarem medalhas. Mas eles já recebiam por estar aqui, só por estar competindo, entendeu? Tipo, vem por eu te dou R$1.000. Aí se você ganhar uma medalha, eu te dou mais 300. Tipo isso. Mas você estando aqui e fazendo o seu papel, executando, você já ganhava. A gente não tinha isso. E aí eu bati recorde de Entendi. medalha. Ô, Jéssica, nós vamos voltar nessa história da medalha, nós vamos chegar. Mas é que eu não sei se você tem essa informação, se você sabe, mas os clubes aqui, eles recebem por sei lá, você é um atleta de São Carlos. Quando São Carlos, você vai lá, compete por São Carlos e ganha uma medalha, você recebe por isso? Não, isso daí é um acordo dos jogos regionais, assim. Mas o certo, a equipe, ela te paga mensalmente. Entendi. Aí você mas a cidade recebe alguma coisa? Então, assim, hoje a verba vem da prefeitura, né? Aí passa uma verba lá de emendas e tal. E aí a equipe se vira com aquilo, entendeu? Entendi. Aí quanto ela vai te pagar ou me pagar, aí é ela que tem que fazer eu devido ao achar que orçamento. por entendeu? ganhar a medalha... Mas existem equipes que fazem assim como premiação. Por exemplo, eu vou te pagar por mês R$1.000, tá bom? Esse é o seu salário. Mas em tal competição, se você pegar medalha, a gente vai te dar um bônus de tal valor. Bacana. Então acontece, Bacana. mas... Acontece, não sei aonde, mas acontece. Entendi. Agora sim, por favor, a sua medalha, como vai ir nessa competição? Bati o recorde de medalhas e aí eu mesmo assim fui para Piracicaba. Eu quero água de coco, pode ser. E aí eu fui para Piracicaba, em 2014 bati o recorde de medalhas por Piracicaba, de novo. E depois foi quando eu fui convidada para ir para a BMF Bovespa em São Paulo, que era a equipe assim, acho que mais alvejada e desejada de muitos atletas, porque era a melhor equipe do Brasil, 90% da equipe era da seleção brasileira. Ela tinha uma estrutura muito grande, ela era, assim, fantástica. Ela tinha o patrocínio, né, apoio da Bolsa de Valores, da Nike, então era uma equipe muito bem estruturada. E aí eu tive esse convite, para mim foi uma surpresa, mas porque foi, na verdade, não que seja uma surpresa, mas em 2014, por Piracicaba, foi quando eu peguei minha primeira seleção brasileira.
eu fui para um campeonato brasileiro, fiquei em terceira. Eu ia te Aí as perguntar isso 4 também. primeiras iam para o sul-americano representar o Brasil no revezamento. E acho que através dessa oportunidade, dessa chance essa coisa que eu conquistei, desse título, eu consegui ser chamada para essa equipe em São Paulo. Eu ia te perguntar exatamente isso. Como que se chega a uma seleção brasileira no atletismo? Não, assim, Através de uma competição? Sonhava em chegar, sonhava. Mas com as poucas estruturas que eu tive acesso, São Carlos, em Sertãozinho, Piracicaba, eu sabia que precisava de um pouquinho mais, né? Mas, enfim, é aquela coisa, é longa distância. E, bom, eu comecei a evoluir, e para ir para a seleção brasileira meio que o seguinte, hoje é ranking e o Campeonato Brasileiro. Mas, por exemplo, vamos supor, se você faz o melhor tempo de todos, você é o primeiro do ranking, mas chega no campeonato, que é o Cauã, que faz salto triplo, representava São Carlos também, ele na época, eu não, representava Piracicaba. E foi maravilhoso, assim, a gente conquistou, fomos campeãs sul-americanas no 4x4. Caramba, que legal. Foi maravilhoso. Que rica. Nada disso, viu? E eu fico me perguntando sobre isso mesmo, da sensação, o momento de receber tanto convite para... Como que chama a equipe? Desculpa, eu não lembro. Piracicaba, a BMF Bovespa. Isso. Tanto esse convite para BMF Bovespa, Isso. tanto para seleção, para trabalhar com eles, quanto para a seleção brasileira. Como é esse momento? Foi a realização de um sonho para mim. Apesar que no começo minha mãe teve um pouco de receio, porque é São Paulo, eu era nova. São Paulo, infelizmente, na televisão você não vê tanta coisa boa, né? E aí ela falou, mas você vai morar lá sozinha, como que vai ser isso? Então, no começo para ela foi assustador, mas... eu via só o lado do esporte, tipo, eu vou ter estrutura, eu vou ter um treinador, eu vou ter muita coisa, então eu não posso perder essa oportunidade. E eu fui sem pensar 2 vezes. Apesar que em Piracicaba eu tive uma coisa que eu perdi lá em Piracicaba, depois eu retomei, mas depois de um bom tempo foi a faculdade. Eles me deram faculdade em Piracicaba também. Caramba, então eu que estudei legal. 1 ano lá, presencial no caso, totalmente bolsa 100%, não pagava 0 centavos. E aí foi indo. E aí fui para São Paulo. Eu fiquei acho que 3 anos sem conseguir estudar, porque eles tinham uma forma de bolsa lá, mas estava uma lista de espera muito grande. Então não tinha como eu chegar lá e falar, eu quero minha bolsa hoje, né? Era uma espera. Então, mas depois de alguns anos eu consegui voltar a estudar. E nesse caso, você quer beber, já? Eu já bebi. Já? Tô bem. Quando você ganha uma bolsa de estudo, você escolhe o curso ou tem que ser voltado para o esporte? Não, você escolhe seu curso, literalmente falando. A faculdade lá chama Unimep, não sei se está ainda aberta, porque eu sei que na pandemia teve alguns cortes grandes lá, mas chama Unimep, tinha muitos cursos. Mas eu sempre quis fazer educação física, mas não quero ser treinadora, tá? Desde já deixo bem... Treinadora de atletismo, zero, porque eu já não tenho coração para ser atleta. Ser treinadora, sofrer de novo, não quero para minha vida. Não quero. Então, eu tô bem assim. Que delícia. Mas eles oferecem o curso que você quiser, entendeu? E aí Entendi. eu fui estudar. Porque eu imagino que, por exemplo, se eu te dou uma coisa, é para você desenvolver algo para mim, né? Não, eles não pensam. Graças a Deus não pensam assim, nem deveriam, né? Porque eu vou me formar numa coisa que eu não quero trabalhar futuramente, não faz sentido para mim, Sim, né? sim. Então, tanto é que atletas fizeram direito, alguns nutrição, que também é um pouco virado para a saúde, não, um pouco não, é virado da saúde, outros, deixa eu pensar que administração, então foram N cursos assim que fizeram. Né? Interessante. Aí você foi para São Paulo, com a São cara e a Paulo. coragem. Cara e com a coragem. Sua mãe Foi aqui com uma medo. Uma situação bem complicada, Eu vou comer, que eu tô com fome, tá? Fique Uma à situação vontade. bem complicada, porque eu fui com a cara e com a coragem, nem você falou. Aí, beleza, lá eles dão um respaldo, só que você tem que chegar lá e você tem que se virar. No caso, você tem que achar a casa que você vai morar, no caso, você vai alugar, mas você que tem que achar... você quer dividir com alguém? É você que tem que encontrar esse alguém. Tipo, eles não dão essa... Eles dão o custo. Exatamente, ponto. Mas ajuda em custo. Você que se vira com as... Eles não te dão o meio, né? Isso, exatamente. Ponto. E aí eu fui lá tinha um amigo também que estava indo para São Paulo, que também é atleta, ia correr, ia treinar no mesmo lugar que eu, só não estava indo para a mesma equipe, mas ia treinar no mesmo lugar que eu. E a gente falou, vamos ficar junto nessa, vamos procurar junto, porque acho que 2 pensa melhor do que 1, né? A gente ficou 2 semanas na casa de uma outra colega,
Só que a gente queria sair o mais rápido possível, que essa colega começou a ficar estressada com nós dois dentro da casa dela, que era uma casa pequena, de um quarto, cozinha e lavanderia. Eu acho que ela falou, não, fica aqui o tempo que vocês quiserem. Mas pode ser amanhã só? Exatamente. Você pode ficar aqui o tempo que quiser, mas se puder ir embora daqui uma semana, eu ia agradecer demais, entendeu? Então a gente começou a ver que ela estava ficando muito estressada. Mas hoje eu entendo, depois que você mora sozinha, essa coisa de alguém estar tirando a sua privacidade, o seu espaço, é complicado. E aí alugamos uma casa, eu e esse menino, moramos juntos por 1 ano, alugamos uma casa assim que tinha uma sala e um quarto. Aí eu fiz a sala como meu quarto e ele ficou com o quarto. E a gente morou, então foi assim, tá com alguém foi fácil nessa situação. Então a gente teve que quebrar a cabeça junto. Vamos comprar cama? Ah, beleza, vamos comprar geladeira? A gente dividia, porque íamos morar junto, do que eu ter que encarar tudo isso sozinha. Geladeira, armário, fogão. Então a gente foi ali unido, foi bem mais fácil. É melhor, né? Bem mais fácil. E no caso, assim, por mais que eles não iam atrás, só de você saber que você ia ter um respaldo dos gastos, né? Total. Então, melhor. Aí eles davam ali uma verba para ajudar no aluguel, aí tinha o salário, e a equipe era muito estruturada. Então, a gente tinha carteira assinada, tínhamos férias, 13º, era uma empresa, literalmente uma empresa, só que éramos só atletas dessa empresa. Tínhamos plano de saúde, coisas que hoje Maravilha. as equipes literalmente não tem absolutamente nada disso. Faz toda a diferença, Toda a diferença, né? toda, muito. Então, é muito bom você saber que você... Na verdade, não que é muito bom, que a gente não quer se machucar, mas é muito bom saber que eu posso, talvez, sentir uma dor hoje no treino e já sair dali e ir para um médico, tirar um raio-x, uma ressonância, sem ficar pensando no custo que aquilo vai me dar. Um fisioterapeuta que já está me esperando com um saco de gelo. Hoje ainda tem essa situação de hoje eu treinar, torcer para que eu não sinta nada, porque eu não tenho tanta verba assim sobrando para ter que fazer uma coisa dessa, entendeu? E lá vocês só treinavam e competiam? Eu competia e depois de 2 anos e pouco, comecei a estudar também, mas só treinava. Então foi até que eu comecei a evoluir bastante, né? Eu não sei se você comentou, quanto tempo você ficou nessa equipe, Eu fiquei nessa equipe por 2015, 16 e 17. 3 anos, mas a equipe depois acabou, no caso, né? Mesmo depois de 20 anos sendo a melhor equipe do Brasil, ela acabou as atividades. Caramba. Deram uma justificativa lá, que a gente sabe que não é a verdade, mas deram uma justificativa lá, dizendo que não ia mais investir no esporte e na educação. Só que eu acho que um leva ao outro. Não tem como você estar com esportes e não estar ligado à educação e vice-versa. Então, deram essa justificativa e a gente acabou a atividade aí. Aí de lá você voltou embora? Aí não, 2017, aí eu comecei a me federar a outras equipes lá da região. Então fui de São Bernardo, fui de Campinas, mas continuei morando no mesmo lugar. Claro, eu recebia um pouco menos, mas tentava ali fazer um jogo de cintura, né? Porque onde eu tinha para treinar era muito bom, né? Em São Paulo em si tem muitas pistas, tem várias coisas que em cidades do interior não tem. E coisas... A pandemia foi a surpresa para todo mundo, né? Não só para mim, claro. Mas a pandemia, assim, um pouco eu gostei, porque como eu tinha iniciado com um treinador novo, eu gostei por causa da situação de adiarem os jogos, e eu ia ter mais tempo de trabalho. E com isso, mais tempo de talvez conseguir alcançar aquilo que eu gostaria, entendeu? Então, eu falei, foi ruim, porque pandemia, pela misericórdia do Senhor, muita gente morreu, a situação da pandemia em si. Mas pensando no meu lado atleta, eu achei positivo. Então, nesse quesito foi interessante. Só que, ao mesmo tempo, se os Jogos Olímpicos fossem em 2020, eu teria conseguido ir. Aí... Eu não lembro exatamente como foi que eu cheguei até o seu perfil. Eu não lembro exatamente. Mas eu não sei porque eu achava que eu te conhecia. Eu não sei se eu te conheço de algum lugar. Não sei te dizer. Ela é mãe da Carol. Eu não sei te dizer, mas eu me lembro de ter chego até o seu perfil nessa época. Porque eu lembro de alguns stories seu comentando sobre a possibilidade de Olimpíadas e tudo mais. Até no início de 2021 eu estava ali, até, vamos assim dizer, fevereiro eu estava ali dentríssimo, focadíssima, treinando muito, até que reaparece uma lesão.
Eu não lembrava disso. Eu tava para te perguntar isso, eu deixei, não, eu ia te perguntar antes, mas eu falei, não, vou deixar pra perguntar lá. Sim. Justamente por isso, eu não lembrava se tinha sido por lesão ou não. Lesão. Porque eu lembro de um story seu falando sobre uma lesão. Então... Na verdade, eu fiz uma postagem, um story, eu não lembro se foi story, acho que foi uma postagem. Explicando a situação, mas não porque eu claramente acredito que nós atletas não tem que justificar ou explicar nada para ninguém. Não, com certeza. A não ser para nós mesmos já nos cobramos, nós mesmos. Então não tem que justificar o porquê que eu não conseguir algo. Não tem, ninguém tem que esperar isso de mim. Mas eu espero, né? Sim. Então, mas tinha muita gente torcendo por mim, muita gente envolvida na situação. Então eu acho que em respeito a essas pessoas, eu quis contar a real, o que estava acontecendo debaixo, atrás das cortinas, né? E me reaparece uma lesão que também me tirou o ano de 2018, que é uma tendinopatia, tendão de Aquiles, uma inflamação, em que começou a me impossibilitar de conseguir literalmente correr. Eu estava já mancando. E essa lesão, se ela se agrava, ela pode romper o tendão de Aquiles, e é uma cirurgia, são em torno de 6 meses de recuperação, ela é bem complicada. Meu Deus. E o tratamento, ele dura mais ou menos... Então, é um ano você tentando retornar, porque você tem que voltar, é como se fosse uma criança, reaprender a andar, a caminhar rápido, depois correr e treinar e assim em diante. Então, chegou uma época que eu vi que estava muito grave, assim, a situação estava muito complicada, e eu falei, se eu continuar nisso, eu não vou conseguir chegar na minha melhor condição, porque eu estou mancando. Então, eu já estava com dificuldade de realizar a corrida. E eu posso piorar e ainda ter que romper. Então, será que vale a pena insistir desse jeito? E aí chegou ali para maio, eu vi que não dava mais. E aí o médico falou, melhor você parar, tratar esse final de ano para você retornar na temporada de 2022. Mas era uma dor muito grande, porque você se colocar dentro da posição de ir para uns Jogos Olímpicos, só quem vive e talvez sonha com isso entende. Você se preparar 4 anos para uma situação e, de repente, no dia que você precisa do seu tudo, você ter nada, é muito difícil. Então, para mim, foi um baque, foi. Sim. Eu ia conseguir se eu não tivesse essa lesão? Eu não sei, mas eu queria ter tido a chance. Eu queria ter tido a chance de tentar. Exatamente, né, eu queria ter tido a chance de tentar. Se eu tivesse conseguido provar que eu estava em condição de correr, eu já conseguiria a vaga, mas eu não tinha essa condição de sequer fazer 100 metros, quanto mais 400. Então, eu tive que abrir mão. Foi difícil, foi em torno de 2 meses eu fiquei bem baqueada, tipo, quase meio depressiva dentro de casa, não queria sair, não queria treinar, porque já é a segunda vez que eu levo essa rasteira próxima da competição. Em 2016 também eu lesionei na competição que era seletiva, eu tinha o tempo, só que nessa competição eu perdi, uma menina me passou o tempo, então por 2 casas eu não fui. Só que eu também me lesionei, então os jogos eram muito perto da seletiva, então eu não ia estar apta a correr também. E aí, de repente, de novo. E aí eu vou ficar batendo na trave? Como é que é isso? A gente percebe que isso mexe bastante com você ainda, mexe. né? Tem uma amiga minha que foi pra minha casa, ela, tadinha, foi pra se divertir, ela só escutava meus lamentos. Eu chorei bastante, assim, mas hoje eu consigo entender que acho que tudo acontece por acaso. Hoje eu não entendo por quê. Dizem que tudo vem para dar uma lição. Eu ainda talvez não entendi a lição. Mas tudo tem um porquê, eu entendo isso. Então tá tudo bem. Se é para eu continuar batendo na tecla para conseguir de uma outra forma, eu vou bater. Mas foi difícil aceitar. Deus sabe todas as coisas. Então, sabe. Ele me deu forças em momentos que eu nunca imaginei. E esse caso é um deles. Então, mas você aceitar que você vai ter que abrir mão de uma coisa que daí você vai tentar daqui só 4 anos. E 4 anos são 4 exatamente, anos, né? Em 4 anos pode Muito acontecer tempo. muita coisa. Entendeu? Pode acontecer muita Mas coisa. você vai conseguir. Não, mas é o meu objetivo. Esse é o meu objetivo, claro. Assim. Deixa eu só falar uma coisinha. Tem pessoal comentando aqui. Tem gente fazendo pergunta. Nossa. Tem uma mulher aqui. Não, mulher pessoal, não. manda Eric Viana. Um abraço o pro Eric, pessoal aí. Olha, o Eric me assistindo, que prazer. Ele é da seleção brasileira de bobsled, vai nos representar nos Jogos Olímpicos de Inverno esse É de São ano. Carlos? Não, ele é de Araraquara. Mas pode vir. O Eric. Eric, fica o convite. Pelo amor de Deus. Já deixa seu contato aí. Olha, a gente vai entrar em contato. Por favor, Eric. Ele escreveu: parabéns pela trajetória no atletismo.
Aí ele colocou, quais provas do atletismo você já praticou antes dos 400 metros? Eu fiz o salto triplo, primeira prova. Eric, você sabe dessa, mas tudo bem. Salto triplo, 800 e 1.500. Corri até 10 km. Eu tenho troféus de 10 km, gente. Troféus de 10 km. Você não trouxe nada, nenhuma medalha, nenhum desculpa, troféu? ai, que coisa imagina. horrorosa, meu Deus. Vergonha. Depois você manda foto pra gente Manda. postar Então, lá tudo. olha Manda só foto. que gafe, né? Tem problema. Salto triplo, 800, 1.500, corri longa distância, heptatlo e depois do 400 metros. Qual que é a maior diferença entre as provas de 400, 800, 1500? O 800 e 1.500 ele já entra mais com meio fundo e fundo, então ele fica muito dependente até da resistência, Tá. pouco da velocidade. O 400 não, ele é totalmente de velocidade e resistência de velocidade. Você suportar o máximo de Alta, tempo, a intensidade, o mais né? rápido que você conseguir. Caramba. Entendeu? Então, tanto é que o 400 metros, todo mundo pode perguntar aí para qualquer atleta, quem que gosta ou encara o 400 metros com um sorriso no rosto. Porque fizeram uma pesquisa lá e o 400 metros é a segunda prova mais desgastante de todas as modalidades. Só perde para o esqui na neve. Nossa. Entendeu? E como que é, é um desgaste o muito final grande. dessa prova? Como que você termina? O corpo desliga. Aham. Só que o problema é ele não desliga no 400 metros, ele desliga lá no 300. Então são 100 metros você pedindo para Deus, me empurra. Porque sozinha eu não chego. Aham. É muito complicado. Então é um treino bem complicado, porque eu treino velocidade e resistência. Tem provas que você só treina velocidade, tipo 100, 200 é muita velocidade, e 800, 1.500 para cima é muita Tá. resistência. Ele é a mistura das duas coisas. Então eu não Entendi. posso ser muito boa só em uma. Eu tenho que ser muito boa nas duas. E acho que é muito por conta disso que a gente vê, acho que muitas vezes a gente vê, mas acho que não para pensar na Sim, dimensão é um disso. desgaste A hora que gigantesco. acaba que o pessoal deita às Isso, vezes e tudo isso, mais, mas que o não, pessoal para. já tem vídeos se você procurar que gente cai antes de terminar a prova, porque o corpo chegou num esgotamento que ele não consegue mais mexer. Então... Vendo isso, a gente não não, consegue às ter a vezes olha e dimensão. fala, nossa, que frescurinha ficar deitando no chão. Às vezes A hora não que tem essa você dimensão, não tem, né? Não tem, só quem corre pra Caramba, entender. que interessante, muito legal isso. Hoje eu acho que é sua mãe e sua irmã que estão falando claro. aqui. Se elas não participarem, não são elas. A Maria Eduarda, A um Duda. beijo pra A Duda. Duda, E a sua mãe, amor. que é a Silvana, Isso, a minha um mãe. beijo pra ela também. Ela tá falando aqui 14 anos, acho que 14 anos que você foi embora. Ai, mãe, não estou entendendo, mãe. Não estou entendendo. Aí o que ela colocou? Ó, nesses jogos nem combustível tivemos ajuda. Não, zero. Tá vendo? Se deixar minha mãe vai fazer entrevista pelo celular. Não Vamos liga trazer a muito, mãe não. dela aqui, vamos trazer sua mãe aqui. Devia ter trazido ela. Não, nesses jogos regionais foi isso. Foi isso mesmo. Tem mais algum pessoal aí? Alessandra Santos. Alessandra, meu grande amor Abraço também. docinho, mandou. Ela me chama de docinha, um carinho ali. Abraço ela foi pra uma ela. parceira nessa equipe BMF Bovespa, ela foi uma parceira de treinamento. Aham. E ela, assim, foi muito importante também no meu desenvolvimento, porque ela também é corredora de 400 metros, só que com barreiras. Tá. Então, a gente treinava junto, então é meio que ela me obrigava a evoluir, eu obrigava ela a evoluir. Ela me tirava da minha zona de conforto. Sim, Deu sim. muito trabalho. Graças a Deus, ela está longe de mim hoje. Ela era companheira de É treino? companheira, só fazia uma prova um pouquinho diferente, que é a barreira, mas às vezes ela corria a minha prova. Entendi. Então, treinos assim que ela, olha, vou falar, viu? Difícil. Eu acho que de comentário tem. Aí o Eric mandou, pode deixar. Vou chamar você, hein, Eric. Isso, pode vir, Eric. Caramba, como que é estranho, né? A gente tem alguns casos, né, de brasileiros, inclusive falando um pouco do Eric, Sim, de da brasileiros mudança. competindo ele foi um nas grande Olimpíadas de corredor, Inverno, ele né? foi um grande corredor de... Ele ainda, às vezes, compete no atletismo, tá? Ele fica meio que cisca lá no atletismo e volta para esse bobsled. Eu não entendo muito, mas enfim. Ele sempre correu 100 metros e 200 metros. Foi um grande corredor de categoria extremamente de base. Ele tem uma estrutura muscular muito forte. E o bobsled... Bobsled é o do carrinho. É do carrinho, perfeito. Tá. Eles pegaram muitos atletas que vêm do atletismo, por quê? Precisa de velocidade e força. É muito do que a gente trabalha já no atletismo. Então tá que grande parte dessa seleção brasileira que está indo nos representar, eu acho que todos são do atletismo. Bacana. Todos. Bacana. Talvez, acho que todos. Ou pararam
muito tempo, mas todos vieram do atletismo. Tem Eu, uma eu base. imagino como É muito legal. Como que se treina para uma não, Olimpíada do de nada, inverno do no nada. Brasil, Tá né? correndo, tá sofrendo no sol e de repente tá na neve, realmente eu não consigo Eu entender, também não. não. Vai ser um prazer recebê-lo em algum momento para falar sobre isso Sim. também, Érica. Ô, Eric, compartilha aí para nós, dá uma força aí também. Não, e muito obrigado por você trazer esse tipo de público É, pra você gente, tá vindo vendo? assistir, Falando em é um público, ela é patrocinada pela DN. também. É importante a gente empresa falar. que a minha mãe também. Aham. Eu tô falando, minha mãe é o meu. Foi sua mãe que é conseguiu. minha estrela da vida. Foi. Na situação da minha lesão, eu ainda desesperada e tentando pegar a vaga para os jogos, eu falei, mãe, vou começar a fazer exames, se tiver que comprar remédio e tal, eu vou ver o que eu posso fazer para amenizar a dor, para ver se eu continuo conseguindo treinar. Só que chegou num patamar que eu já não tinha mais. Meu dinheiro ele sempre foi muito contado. É a realidade. A gente não tem muito a mais, né? E eu falei, mãe, eu vou começar a vender minhas coisas. Sofá, guarda-roupa. Se eu tiver que dormir no chão, eu não tenho problema. Mas eu vou estar nos jogos, eu durmo na cama dos jogos, né? Então, aí ela falou, Gé, mas e aí? Eu falei, mãe, não tenho de onde tirar. E minha mãe também não tem condições de me ajudar. Graças a Deus, hoje ela tem a casinha dela, tem as conquistas dela, mas... E até eu me sinto mal de ficar pedindo dinheiro na idade que eu tenho, enfim. E aí ela teve a ideia, assim, porque patrocínio é uma coisa complicada de se conseguir. Tem que ir do jeito certo, da maneira certa, e infelizmente a gente só é visto quando já tem o título, não quando a gente quer conquistar entendeu? E ela teve a ideia inusitada, com a ajuda do Rodinei, da ONG Formiga Verde. Que a Mônica comentou semana passada que a também. Mônica falou dele, dessa coisa de ajudar a gente aí no esporte, de incentivar, de fazer uma faixa. Eu tenho foto. Ela com a Duda, elas fizeram uma faixa escrito ajude o atleta a chegar nos Jogos Olímpicos e foram em 4 empresas específicas aqui em São Carlos que estavam em crescimento ou que já são grandes. Eu não vou lembrar quais são os nomes agora. Ela falou que ela ia esticar na frente de cada empresa por um certo tempo, ou certo tempo não, até que alguém falasse com elas. Que sim ou que não? Não, falasse no sentido de, o que a gente pode ajudar? Vem, vamos conversar. E aí ela lá falava a proposta, minha filha está precisando disso, disso e disso, vocês podem patrocinar ela? Ela quer ir para os Jogos Olímpicos, vocês colocam o nome no uniforme dela, ela pode oferecer isso e beleza, vocês dão o dinheiro para ela conseguir fazer esses exames, fazer o que tinha que fazer. E a única empresa que recebeu a minha mãe foi a ADN Construtora. E ela falou que, explicou lá me contando que não ficou muito tempo. Elas estavam em frente lá, aí alguém viu e falou, olha lá na frente, uma criança e uma mulher com uma faixa esticada. E aí eles chamaram ela para conversar. No dia seguinte, o Caio Maroni, que é um dos responsáveis, me ligou e falou, quanto eu tenho que te dar para você conseguir alcançar esse objetivo? Para mim foi até complicado, porque eu nunca ouvi isso, quanto você quer? Nunca ouvi isso na minha vida. Uhum. E aí... Nem eu, amor. E aí eu falei, nossa, eu expliquei a situação, ele falou, tá bom, vamos fazer aqui um contrato por um tempo para a gente te ajudar nessa situação. Assim, para mim foi inusitado porque eu já tentei patrocínio de N formas mais formais, né? E-mail, enviar planejamento, N coisas, mostrar resultado. Eu tenho um currículo assim bom, eu falava, não é possível. Ou tentar, não só patrocínio, porque patrocínio é muito revirado, eles me dão dinheiro e eu represento a marca, mas em torno até de parcerias, Sim. que é um serviço que você possa me oferecer, em troca você usa a minha imagem a seu favor. Então, Sim. por exemplo, sei lá, é um dentista, hoje eu tenho, né? Ele me dá o trabalho dele, ele não me dá em dinheiro, mas é tão útil quanto, né? Com certeza. Então, a Adena abriu as portas para mim foi uma surpresa minha mãe ter feito isso, assim, mas ela me contou no dia, assim, fiz uma faixa, eu fazia isso, eu falei, mãe, para, não vai dar certo, mas acho que era a fé dela. Ai, Silvana, eu te amo. Era a fé dela, ela falou desse Levou jeito, a Duda eu ainda. vou conseguir um patrocínio para você. Ela falou, eu vou. Não era tipo, eu vou tentar. Eu vou conseguir um patrocínio para você. Uhum. Porque ela viu meu desespero. Gente, começou a chorar aqui, você me liga lá que já não liga. Eu choro junto. Porque eu fui para casa, eu estava já desolada, assim, eu já sabia a dificuldade daquela lesão, porque eu tive em 2018 e ela me custou o ano todo. Então, de repente, ela me reaparece. Por que eu ia ter a convicção de que, não, do nada, amanhã ela vai desaparecer?
Aham, Entendeu? sim, Então, sim. eu tava já desolada, assim, desesperada. E mais do que qualquer um, você sabia o grau da intensidade da Entendeu? É dor isso. e que Dor, nível ela exatamente. tava, né? Hoje eu tenho um namorado, eu sou casada, tá, gente? Ele me apoia desde muito cedo também. Ele também me apareceu na época que eu fui pra BMF Bovespa. E ele até tentou uma Como época. que é o nome Ele dele? chama Sandro Viana, é medalhista olímpico do Cara, atletismo. mais um convidado. Trago. Mais um convidado. E ele sempre me apoiou muito. Ele até tentava falar, Jé, será que essa dor não dá para suportar um pouco? É só por um certo período. Ele tentava me ajudar, mas ao mesmo tempo eu falava, e se eu continuar forçando e o medo de romper e ser uma situação pior Ser e outra? Se eu pior, não tinha né? dinheiro nem para fazer exame, como eu ia ter dinheiro para fazer uma cirurgia? Então era muito eu tentava achar saídas, mas era uma mais parece que complicada do que a outra, mas eu posso tentar e conseguir, mas e se romper? E se eu tiver que fazer cirurgia? Da onde eu vou tirar esse dinheiro? Então, e minha mãe falou, eu vou conseguir esse patrocínio para você. Mas ela me ajudou muito, assim, foi na hora, assim, parece que era coisa de Deus, ó, vai lá e é agora ou nunca. E eles me apareceram, foi muito importante para mim, até agora né? E, nossa, Eles quando me continuam te receberam, patrocinando. sim. Quando eles me receberam, eu assinei meu contrato, aquilo, nossa, foi fantástico, assim, sabe? Eu nunca tive um patrocinador, já tive patrocinadores particulares, mas grande, assim, num momento tão importante. Eu acho que o mais curioso de tudo é isso, porque se eles te pegassem, assim, fossem te abordar da hora, no meio de uma competição, Sim. após uma competição, Sim, não é. mas eles te deram uma oportunidade no momento Era de tudo lesão. ou nada, não era tudo ou nada, assim, do tipo, eu tinha que tentar fazer de tudo. Eu estava disposta a fazer qualquer coisa, Bacana. vender minhas coisas para fazer exame, tanto é que os exames são caros, remédios são caros, tive que fazer uma palmilha que até hoje eu tenho que usar para adaptar, em torno de R$ 500 uma palmilha, então é muito complicado de repente aparecer um Deus. gasto desse que Sim. você não espera, né? Sim. Então, aí apareceu a DM, nossa, e hoje eu sou muito grata, muito Cara, grata. E você eternamente. E acho que fica também pro pessoal, porque assim, a gente fez com o intuito mesmo de não só os atletas, claro, porque a gente quer abranger várias áreas aqui, mas também de dar uma certa oportunidade para as pessoas também, né? De serem vistas mesmo Sim. na cidade. Eu acho que esses Jogos Olímpicos, ele foi muito essa coisa de demonstrar que, infelizmente, a gente só tem as portas abertas depois que conquista. Exatamente. Rebeca, da ginástica, você vê vídeos dela anterior, ela era desolada. Hoje ela é, nossa, a atleta acho que mais patrocinada do Brasil, mas até ela conseguir essa medalha de ouro. E se ela não conseguisse? Ela não deixaria de ser boa. Não, e as que não conseguiram, como Então, elas estão hoje, né? exatamente, Verdade. entendeu? A fadinha do skate, Do skate. a história lá de que ela, de repente, ela me volta com a medalha e prefeitura ou coisa quis tirar foto e aproveitar a situação, ela fala, não, porque eu bati na porta de vocês e vocês não me abriram. Então, por que eu tenho que abrir agora, usar a minha imagem a seu favor? Muito justo, né? Eu acho muito justo, entendeu? E ajudar não só aquele que está em cima do pódio, mas aquele que está tentando chegar, ou que quer ser só uma pessoa melhor e usa o esporte como meio, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa oportunidade. Sim, eu acho. bacana. E tem gente que tem essa condição, né? Tem. Sim, Muitas sim. empresas têm, eu acho. Entendeu? De investe. Isso aí, na verdade, não é um gasto, é um investimento. É um investimento, entendeu? Sei lá, se eu pudesse, eu ajudaria. Assim, eu sonharia em formar uma equipe de atletismo com até crianças de São Carlos, mas se não abrir a porta para outras. Mas tem empresas que eu acho que têm condições de nos ajudar a realizar sonhos, porque tem degraus que eu não consigo sozinha. Eu consigo chegar até um certo degrau, mas tem alguns que eu não consigo. Então, Mas hoje você acha que isso elas não dão esse apoio, esse suporte? Você acha que é uma questão de falta de cultura ou falta de interesse mesmo? assim, primeiro, eles sempre buscam as mesmas coisas, o futebol, por Ah, exemplo, tá, entendi. ou algo que possa dar uma visibilidade um pouco Entendi, maior, entendi. entendeu? Algumas eu sei que, por exemplo, você tem N formas de apoiar atletas, até uma delas é você usar o seu imposto de renda da sua empresa, que é alto, se você ajudar, acho que você Com pode certeza. revirar uma porcentagem lá pro apoio ao esporte, só que infelizmente algumas
foge um pouco desse meio de ajuda, porque você tem que ter o seu imposto de renda totalmente certo. E o Brasil tem essa coisa de dar um jeitinho, de Entendi. sonegação. Então, elas fogem dessa forma de ajuda. Mas tem outras ajudas, como eu falei, parcerias. Eu tentei, faz um pouco tempo isso, eu tentei apoio de uma parceria de empresas de suplementação, porque a gente também tem que tomar, é um pouco caro. E aí uma das empresas lá que me chamou a atenção, que foi um pouco do preconceito e racismo puro, disseram que não tinham as portas abertas para mim naquele momento, porque estavam com o grupo de pessoas de parceria já cheio. E não deu muito tempo, apareceram com uma mulher lá, branca, e apoiando ela. E ela também tinha acabado de entrar. Então, se estava cheio, por que não me abrir a porta? Entendeu? Então, é complicado. E não dá para dizer assim, ela tem mais resultado que você. Ela não tinha. Ela não tinha em relação a resultado ou seguidor, ela não tinha. Entendi. Então, não vejo uma outra desculpa, entendeu? Tudo bem que, às vezes, gente dentro da empresa, que às vezes tem um contato, você é indicado, é uma coisa, mas não tem muita justificativa hoje em dia, entendeu? Então, se você não pode abrir a porta para mim, você não tem que abrir a porta para o outro, entendeu? Nada mais justo do que jogar limpo, né? Entendeu? Falar, a gente já Ou senão tem uma outra pessoa exatamente, e a gente vai investir nela. Usa a eu realidade. tô por investir nela, sabe, né? essa coisa de, tipo, esse perfil talvez não é um perfil que a gente busca, essas coisas assim, é um pouco terrível, assim. Tem coisas que já aconteceram, então... Mas, enfim, né? Seguimos. Com a certeza. sua amiga comentou aqui, ó, Alessandra. Te amo, amiga. Só agradecer por tudo. Saudades dos nossos Morumbi. Eu não tenho nenhuma saudade, Alessandra, nenhuma. Aí a sua mãe também colocou. Era no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Faria tudo de novo, te amo. Exatamente, é isso. O dia que ela e a Duda esticaram a Da faixa na lá frente das empresas. Bacana. E a ADN me deu essa oportunidade. Bacana. A minha irmã comentou aqui. Achei um bebê que não para. E como que é a sua relação hoje com o pessoal da DN? Eu acredito que muito boa, Nossa, mas... demais. Até... Chega chegando, né? Não, eles são assim, eles me receberam mesmo como, sei lá, eles me acolheram, como assim dizer, literalmente falando. Nossa, a DN, ela tá crescendo muito aqui em São Carlos. Inclusive, Sim, fica o convite também para a empresa para as empresas que quiserem vir aqui, não para fazer não só, né, porque Sim, obviamente claro. vindo aqui já é uma Sim, propaganda, mas sim. para falar sobre esse tipo de projeto, Sim. porque é o que eu disse, a ADN eu tenho acompanhado um pouco porque Ela tem muitos projetos. Exatamente. Ela apoia, no caso, eu do atletismo, a Ferroviária, o Grêmio São Carlense, tem um projeto social, tem o Instituto ADN. Ela é maravilhosa. Vive fazendo ações sociais de doações e vamos juntar, me dar aqui quilos de alimento para a gente ajudar. E ela está em grande crescimento, assim. E é uma empresa que... Porque, assim, eu vejo que muitas vezes não. Qualquer empresa vai visar sempre o lucro, né? Sim. Então, eu vou investir num atleta, mas que lucro isso vai me trazer? Então. E o que eu vejo neles é que eles visam o lucro e eu tenho certeza que eles obtêm esse lucro investindo no atleta, verdade, né? Se for para pensar, o atleta ele dá o retorno como? A visibilidade, entendeu? A visibilidade, por exemplo... tudo bem que nos Jogos Olímpicos não, porque a gente tem que usar o uniforme padrão, mas existem N competições. A nossa imagem ela pode ser usada de muitos fatores, dentro do marketing da empresa. Tanto é que a ADN foi maravilhoso o convite que eles me fizeram na época dos Jogos. A gente fez um quadro de segunda, quarta e sexta, eu aparecia para comentar dos Jogos Olímpicos, mas para comentar da forma geral dos Jogos, não só do atletismo. Bacana. Nossa, muito bacana. Passava as informações. Olha, o Brasil, o voleibol, a gente está firme lá para buscar medalha. O futebol a gente perdeu, mas amanhã tem jogo, tal horário. O handball, infelizmente, perdemos. E eu trazia as notícias dentro do Instagram da ADN, que é totalmente distinto do esporte, mas eles quiseram levar para o público deles e foi muito legal para mim. Eu me diverti muito. E aquela foto bem bonita de você com... Isso, eu fiz umas fotos para a ADN. Então, tá vendo? Eles podem me usar como para o marketing, fazer... Sei lá, já até falei, por eu estar me formando em educação física, eu gostaria de fazer uma ação dentro do Instituto com as crianças, um dia de atividades, levar um pouco das modalidades esportivas do atletismo para as crianças vivenciarem. Que tem como adaptar para a criança e tal. Então, entendeu? Então, a ADN é maravilhosa. E ela é de São Carlos? Ela é de São Carlos. A sede dela é aqui.
A sede dela é aqui. Cara, Mas ela que tem em incrível. outras regiões já. Tem. Ela tá, assim, não consigo dizer exatamente, mas ela tá em Mas tá Araraquara crescendo. mesmo, já tem pontos lá, tem os condomínios e tal. Ela é maravilhosa, assim. E Incrível, como que tá a vida da realmente. Jéssica hoje? A vida da Jéssica hoje está treinando. Tô aí, né? Eu estava representando a equipe de São Carlos, mas a gente teve aí um conflito de interesses dentro daí deste esse ano. Para mim foi uma surpresa até, porque o começo de 2021, eu tive convite de 3 equipes, mais 2 grandes, no caso, uma delas é o Pinheiros e uma equipe que está grande agora, que está em crescimento, que é do CT Maranhão, que é lá de lá, né? E eu disse não por 2 motivos. Primeiro, que uma das exigências do Pinheiros na época é que eu tinha que mudar de treinador. Só que eu não quis tentar porque era o ano da Olimpíada e o treinamento que eu estava fazendo com o meu treinador estava dando muito certo. Então, o time que está ganhando não se mexe. Então, eu não quis abrir mão do meu treinador. Então, eu disse que não. E eu tinha que treinar com alguém do Pinheiros. Eu falei que não. E segundo, porque eu queria representar a minha cidade. Então, foi uma decisão minha, assim. Aham. Quando você ia receber no Pinheiros, não sei. Mais do que São Carlos, talvez sim. Mas eu não penso muito no dinheiro, eu penso em coisas que me satisfazem um pouco mais. No caso, estar com o meu treinador e representar a minha cidade. E aí, de Bacana. repente, teve aí um conflito de interesse, então hoje não vou mais representar São Carlos, mas devo representar uma cidade da região, que eu já estou em negociação, mas hoje eu estou nessa, de negociar, acertar também o novo contrato com a ADN, né, para o ano de Salário. 2022, se Deus quiser. E treinar e conquistar aí os novos objetivos. Agora são 3 anos, 2022, 23 e 24, então a gente tem 2 anos e meio de trabalho para os Jogos Olímpicos, só que é um ciclo bem interessante, porque com a pandemia eles tiveram que adiar muitos campeonatos, sempre jogar para o ano seguinte. Então, normalmente num ciclo olímpico eu acho que é sempre assim, um ano é mundial, aí um outro ano é um pouco morto, aí no outro ano tem um mundial de novo, ou uns Jogos Olímpicos e vice-versa. E como eles tiveram que adiar os jogos, alguns dos campeonatos, vamos ter 2 anos consecutivos de jogos mundiais. Esse ano tem um campeonato mundial em Oregon, ano que vem também tem campeonato mundial e 2024 tem os Jogos Olímpicos. Então são 3 anos muito fortes que a gente usa esses campeonatos para chegar bem nos Jogos Olímpicos, que é o mais importante, maior, como assim dizer, né? Aham. Então anos assim que vão exigir um pouquinho de mim, então eu preciso ter mais cuidado, porque lesões acontece o tempo todo, mas se eu me cuidar, vamos assim, vou minimizar a chance ou ter as mais simples possíveis para voltar a treinar daqui 1 semana, 2 semanas, que seja, ou que nem aconteça, mas buscando apoio ainda. Quero conquistar algumas coisas, mas como eu falei, existem degraus que a gente não consegue sozinha. E eu tô aí treinando firme e forte, vou viajar em breve para fazer uma temporada de treinamento aí em Manaus, na cidade até do meu namorado. E vou ficar lá um tempo treinando, ele me ajudando, porque ele me ajuda muito. Hoje ele não é mais atleta, mas ele me apoia e me ajuda muito nesse quesito. Meu treinador, eu treino com ele à distância. Ele me manda o treinamento e eu faço, ponto. Então, é isso, eu tô aí. Esses campeonatos mundiais que nós vamos ter são esse ano e o ano que vem? Esse ano, exatamente. Nunca existiu consecutivos, Consecutivos. mas por causa da pandemia, diário a diário, e acabou que juntou. Entendi. E esses campeonatos são disputados por seleção, Por representando a seleção. Perfeito, exatamente. Então, são os melhores atletas do Brasil que vão lá e representam o Brasil, dentro Entendi. das possibilidades. Você vai estar lá, né? E aí Torço para que sim, mas vamos trabalhar. Mas esse torço é porque ainda tem provas que você precisa Exatamente, competir existem para provas, existem tempos que eu preciso bater. Tá. Então, e como eu perdi um bom tempo sem treinar por causa da inflamação de tendão, aí eu perco uma boa parte do condicionamento físico. Então, eu vou retornar esse condicionamento físico, voltar a competir. Eu fiquei 1 ano sem competir. Ano passado eu não pisei na pista para competição, não consegui. Eu também tive que mudar de treinador, porque o treinador que estava me preparando para os jogos, que eu até optei por ficar com ele decidiu se aposentar por motivos particulares. Tá. E aí eu tô com outro treinador agora, que ele treina a seleção do Catar de atletismo, ele mora lá Caramba, com a família que bacana. dele. E ele é muito amigo do meu namorado. E aí a gente conversando sobre os treinadores aqui do Brasil, era um treinador que me
me satisfaz no que todo, você no todo, precisa. isso, exatamente, que consegue talvez me ajudar nos detalhes que eu acho que é importante que eu estou precisando. No atletismo tem muito disso de perfis? Tipo, o seu Tem perfil deu treinadores, certo sim, com o perfeito. dele? E o legal é que a gente conhece, eu converso com muitos atletas, então é muita gente trocar informações sobre treinamento. Eu tô fazendo Bacana. isso, eu tô fazendo aquilo. Então, nisso, o treinador já se enquadra num padrão de treinamento. Então, por exemplo, tem treinadores que usam mais a velocidade para dar treino, o outro mais resistência. Então, aí a gente se conhece depois de tantos anos treinando e pensa, não, esse aqui talvez seria melhor para mim do que aquele, entendeu? Ou o outro. Então, é nisso. Entendi. E, assim, de uma forma geral, eu tenho uma frustração com treinadores brasileiros, porque, enfim, eles têm os jeitos deles, mas muitos jeitos não me agradam, do tipo quê? Eu acho que o treinador, como eu posso dizer, eles são incentivadores de sonhos, mas tem treinadores que não fazem esse papel. Então, por exemplo, eu tive o azar de... Azar não, porque foi um treinador muito bom na minha vida, não vou dizer o nome, né? Porque vai ficar muito... Melhor Muito atleta ali não. assistindo. Mas numa época que eu estava lesionada, ele falava para mim, você não presta mais para isso. Então, peraí, a gente só presta quando a gente está útil e praticando, mas de repente você tem uma lesão que é super comum e o treinador não consegue aceitar. Não que seja fácil aceitar, Sim. mas tem que aprender a se, né, A se adaptar. sensibilidade, né? Exatamente, se adaptar à Sensibilidade. situação, vamos recuperar e vamos voltar, né? Sim. Então, aí ele disse isso. Então, tem muitos treinadores que eles não exercem um papel de incentivadores, entendeu? E eu já vi muitos treinadores conseguirem fazer atletas desistir do sonho deles. Eu acho Falar na orelha tanto, você não serve para isso, vai embora, esse treino você não está fazendo nada, blá, blá, blá. O atleta não aguentar essa pressão e ir embora. Eu acho que isso é o mais comum. E a gente vê, é um método tão antigo, Sim, né? sim. É um método muito Sim, antigo. sim. Hoje isso já não... Porque eu acredito que isso era usado muito como motivação antigamente, né? Então, e hoje... Pra tentar motivar o existe, atleta. existe até cursos hoje de essa coisa da psicologia, né? Como incentivar cada um. Só que cada um reage de um jeito a uma certa estímulo situação. diferente. Exatamente. Então, é muito comum, apesar que eu posso generalizar, mas é muito comum homens a essa pressão aguentarem, mas mulheres não reagem bem. Não que a gente tem que ser elogiado o tempo todo, porque eu não sou perfeito o tempo todo, mas você fala Mas pra é muito mim- agressivo, Mas a gente né? tem É nossos muito dias, agressivo. né? Exato. A gente muito tem que mais agressivo. sensível. Não é todo dia que a gente vai conseguir treinar bem, Não sei. entendeu? Não é todo dia que a gente vai conseguir treinar bem, porque a gente não é uma máquina. Sim, Entendeu? sim. Então, tem dias que você vai estar mal, vai estar cansado, o corpo não está respondendo, enfim. Sim. A gente tem os nossos dias de ciclo menstrual, que a gente não Sim. corresponde. Mas, então, tem treinadores que precisam aprender essa situação. Então, no Brasil, tem muito disso ainda. E aí, o Sandro conversou com esse treinador que chama Thiago, e Eu ia ele, te perguntar o nome dele. com toda a vontade possível, me abriu as portas. E eu espero que seja um treinador que eu sigo aí pro resto dos anos que eu estiver no esporte. Que assim seja, Que tomara. assim seja. Maravilhosa. E quais as suas... Você falou um pouco já também sobre isso, mas quais as suas expectativas para esses próximos Jogos Olímpicos, mas com toda essa preparação para os próximos Jogos Mundiais, que a gente vai ter esses 2 consecutivos? Assim, é uma vontade para um campeonato mundial, é muito, mas eu sei que eu tenho que ter o meu pé no chão. Tem atletas correndo bem no Brasil, existe, a marca do mundial é uma marca bem forte, por exemplo, é 51 o índice. O índice é aquela coisa, se você correr o tempo, você já é garantido independente. Tá. E existe uma outra forma de você classificar, que é o quê? Se classificar pelo revezamento, que vão as 4... vou falar 4 porque tem o revezamento 4 por 400. Então, as 4 primeiras do ranking brasileiro é que vão representar o Brasil. Apesar que, ultimamente, eles estão focando mais no revezamento misto, que vão só 3. Porque Tá. misto, correm 2 mulheres e 2 homens, e levam um reserva de cada gênero, né? Entendi. Então, existem essas formas. E também existe uma terceira forma, que é muito recente, que é um ranking de pontuação, que é o atleta, você. Você compete numa cidade, em outra, e eu só competi uma vez. Você começa a juntar pontos. Você acumulou mais pontos do Você que... começa a juntar pontos. Mesmo que você não tenha um tempo melhor do que o meu. Só Entendi. que os seus pontos podem te levar ao campeonato, porque você está mais competitivo do que eu, que tenho um tempo melhor. Então, existem essas 3 formas de classificação. Entendi. Só para eu entender, no revezamento,
quando você se classifica com revezamento, você compete também no individual? Não. Só no Você revezamento? só compete no individual se você conseguir o índice ou pelo ranking de pontos. Tá, e são duas formas. São duas formas. Tá. Para o revezamento é a terceira, mas se Entendi. você classificar pelo revezamento, você É só só corre o por equipe revezamento. mesmo. Perfeito, Bacana. isso. Entendi. E existem essas três formas. Então, quero, vou trabalhar para, mas, como eu falei, perdi tempo, eu preciso recuperar a minha melhor forma. No atletismo, a gente não trabalha com pressa, não adianta ter pressa, né? Sim. Então, o meu treinador vai me lapidar. Pode ser que eu consiga correr muito bem daqui 3, 4 meses, pode ser, mas A sua lesão já está entendeu? curada. Eu já não sinto nenhuma dor, graças a Deus. Eu tive apoio. Que Aqui em bênção. São Carlos existe uma clínica chamada ILIC, de fisioterapia, que foi muito também importante na minha recuperação. Tanto é que o responsável dessa clínica é o Daniel, que foi para os Jogos Olímpicos, porque ele é fisioterapeuta oficial do handebol masculino. Bacana. Foi para Tóquio, foi para os Jogos Pan-Americanos Sub-23, que foi recente. Aham. E ele me abriu as portas com um amigo em comum que comentou com ele sobre a minha situação. E ele, como uma forma de parceria, me abriu as portas e me ajudou muito. Então, aí me passaram um cuidado, os fortalecimentos que eu tinha que fazer, me deram ali o caminho a seguir e hoje eu tô 100% sem Então, dor. você está com grandes parceiros te Sim, ajudando. tenho a Ilic, tenho o dentista, o Daniel, olha, falando besteira, Carlos Castilho, tenho um Daniel, eu tenho muitos Daniels na minha vida, impressionante. Tenho o Daniel Personal, que foi ele é personal e ele tem uma academia na casa dele, na sala dele, dentro da casa dele. E na pandemia foi o que me ajudou a treinar, porque estava tudo fechado, eu tinha que manter meu treinamento de alguma forma, porque uma hora ou outra ia voltar às competições. Então Sim. ele me treinou, foi como se fosse um preparador físico, muito importante também. Tenho o Daniel, nutricionista também, Daniel também chama. Deixa eu lembrar aqui, gente, são muitas parcerias. Olha, eu esqueci das parcerias: dentista, a fisioterapia, tem o Daniel Personal, tem o nutricionista que eu consegui aqui em São Carlos. Tem a loja Essência da Natura também me deu um apoio, mas em cosméticos para eu de cuidado. Bacana. E são os meus parceiros hoje, são esses, e a ADN, que é a grande patrocinadora no caso. Aham, entendi. Nossa, muito bacana mesmo. Então, por mais que não tenha... Na verdade, como que você enxerga esses 2 anos aí? Porque são 2 competições mundiais em sequência. Acredito que a preparação e o desgaste eles são muito maiores. São mas, ao mesmo tempo, a possibilidade é maior também. Sim, de eu acho você que é legal conseguir. porque elas nos colocam numa situação de você buscar a sua melhor forma, e você vai ter que suportar essa melhor forma por 3 anos, praticamente. Competir em 2022, 2023, 2024. E 2024 é o grande momento, né? Então, essa coisa de você se colocar em condição e se aguentar em condição, né? Sim. Porque não dá tempo de ter, por exemplo, uma lesão muito grande no meio e conseguir voltar para o ano seguinte. Não, talvez você vai ter que aguentar mais um ano, mas nessa coisa você perde a preparação, é muito complicado. A lesão atrapalha muito, assim, muito. Mas mais pela condição física. Então, E que é algo bastante terrível. recorrente, você não né, conseguir também. fazer a atividade que você mais gosta, que no meu caso é o que eu mais gosto, é muito complicado. Falar pra mim, Jéssica, não corre, pela misericórdia. Não, faz isso não. Pode falar para mim, mas não para Jéssica. Pra mim não. Posso E eu perguntar? fico muito estressada, muito estressada. Eu posso perguntar uma curiosidade? Pode. O que tem que comer um atleta para ficar... Comida, gente. Olha, eu vou até falar do Dani. O Dani é um nutricionista que eu procurei exatamente por isso. Eu não gosto dessas frescuras de venderem mentira. Vai tomar suplemento, porque troca o suplemento, tira a refeição tal e toma isso aqui. Gente, isso é mentira. Chá de emagrecimento. Gente, para com isso. Vocês estão água ouvindo, com limão. né? Não existe água com limão que emagrece, só se o limoeiro ficar a 15 quilômetros da sua casa. Para com isso. Vai lá buscar o limão. Exato, você tem que ir lá buscar, exatamente, voltar, correr, espremer, entendeu? É isso. Ele é muito realista. Então, tudo que eu preciso para o meu corpo render, eu consigo na alimentação.
Claro, Jéssica, você come certinho todo dia, arroz, feijão, carne, verdura e fruta. Tá. Não consigo. Primeiro que eu não tenho nem condição para comer tudo isso. Misericórdia. E segundo que às vezes a gente falha. Dá vontade, às vezes, né? só arroz, feijão e mistura, ou só mistura. Come fruta de vez em quando. Eu saio com pressa, então você enfia uma fruta. Mas de repente, um dia que você está mais tranquilo, você nem lembra da fruta, você tem outras coisas. Então ele é muito realista. O suplemento é para suplementar. Não para substituir. Então, eu sou muito movida à comida real, entendeu? Até porque o desgaste é muito grande, né? E meu corpo necessita, é impressionante. Eu não consigo, por exemplo, viver comendo pizza. Jéssica, vamos comer pizza por 5 dias consecutivos? Eu não consigo. Chega ali no segundo dia, o meu corpo fala, pelo amor de Deus. Caramba. Pelo amor de Deus, vamos pra comida porque eu me sinto fraca, eu me sinto estranha, eu percebo que o meu corpo já não responde vai. igual, né? Exatamente. Então Ai, isso Jéssica, que eu como. eu queria ficar aqui a noite inteira. Eu nem sei tempo? quanto tempo que a gente já tem. Eu nem sei. Deu 1h15 já. Ah, é? Rendeu tão gostoso. Nem parece. Gente. Parece que passou tão rápido. Tem bastante coisa ainda pra falar, né? Aproveita que... Olha, Já deu o horário dela dormir, tadinha. Eu lembrei agora o que eu estava tentando lembrar que eu tinha uma pergunta para fazer e eu queria saber como que o pessoal consegue te acompanhar. Assim, lógico, eu vejo que você entrega muito pelo Instagram, né? Sim. Você entrega muito conteúdo. Apesar que é muito da época, por exemplo, quando eu estou em São Carlos, perto da minha mãe, é uma época que eu estou mais assim vamos assim dizer que eu fico num lugar mais relaxada por estar na família. Então, eu sou muito de gravar story, mostrar coisas, mas tem época que eu tô tão no treinamento que eu chego em casa, quero descansar e volto a treinar e tal, que tem época que você vai ver quase nada sobre mim. Tá. Assim. Não pega nem no celular, né? Era isso que eu queria perguntar. Como que a gente aqui agora, eu pelo menos já te acompanhava antes. Agora que tendo esse contato com você, com certeza vou acompanhar muito mais. E como que eu faço para saber, para saber dos seus resultados? É por você mesmo, pelas suas postagens mesmo? Pelas minhas postagens eu também falo muito sobre. Mas assim, tem lá o site da CBAT, essas coisas, você tem informações. CBAT é a organização. É a Confederação Brasileira, né? Mas, assim, eu acho que diretamente a mim, no caso... Somos amigos! Me manda um direct, pode mandar, gente. Já tá como bom? você tá, já. Exatamente, Gé Robert, tá bom? Mas é isso, o meu Instagram, eu assim, sou de muito fácil acesso, não tenho problema em... Não, realmente de muito fácil acesso Não, mesmo, porque maravilhosa eu mandei a demais. mensagem, ela me... Pra responder. eu mandei a mensagem, ela me respondeu, Nem demora sei pra lá, responder. 10, 20 minutos para me responder. Nossa, foi muito rápido mesmo. Online, aqui em São Carlos, principalmente, porque é uma época que eu estou muito no momento de relaxamento. Então, eu tento mostrar meu lado de diversão, Sim. meu lado brincalhona, meu lado estressada, meu lado treinando. Porque eu até lembro, vou gravar hoje para postar um pouquinho, mas tem época que eu estou elétrica, treinando e dorme, treina, acorda, vai comer e dorme, então não tenho nem tempo para ficar pensando em gravar nada. Sim, então, entendi. Mas agora eu tô aí nesse momento relaxado. Bacana. Tá de férias. Tá de férias, eu que não treino. Meu treinador deve estar eu tô treinando, viu? Ela que falou. Só uma folguinha. Mas eu queria também aproveitar o momento para estar pedindo pro pessoal mesmo entrar nas nossas redes sociais, dar aquela força, se inscrever no YouTube, principalmente no nosso canal. Sim. Porque e no Instagram também tem o Facebook, por onde a gente está fazendo a transmissão, mas eu já adianto para o pessoal que o nosso objetivo não é permanecer no Facebook, é ir para o YouTube, porque é uma forma da gente tentar rentabilizar um pouco mais também. Sim. Até porque a gente acabou que nem... A gente tinha... Nós iríamos sentar um dia, eu e a Tamires, para a gente falar um pouco sobre nós também, mas acabou que ficou tudo muito em cima e não deu corrido. tempo. Mas a gente trabalha e para a gente fazer isso acontecer Eu nesse tenho um horário bebê. aqui, tem uma criança que tem que Ele ficar com a vai ser avó, pai. tem a minha esposa que tem que ficar, mas fora isso... a gente tem que conversar durante o trabalho, ela trabalhando, eu trabalhando, ele trabalhando, então a gente fica ali, as informações, fica né? trocando. Mas gente, eu achei interessante, eu achei muito legal a ideia deles, quando ele veio com um convite de falar, apesar que eu até me senti um pouco valorizada, personalidades de São Carlos, eu falei, meu Deus do céu! E tem que se sentir, né? Maravilhosa. Legal a ideia deles, assim, de levar o conhecimento de pessoas que
fazem São Carlos uma cidade tão maravilhosa, assim, que eu adoro. Assim, sinceramente, particularmente, eu adoro a minha cidade. Existem pessoas que eu não gosto dentro da cidade? Existe, mas eu gosto da cidade. Fazer o quê? Então, eu acho que é muito interessante essa coisa de levar o conhecimento de pessoas, de Sim, distintas sim. funções e meios que faz da nossa cidade ser talvez um exemplo. Talvez não é, né? Um exemplo em N coisas. Não, Então, nós temos é muito atleta com muito interessante. potencial, Então, né? acompanha atletas. Assim, aqui eu sou do meio esportivo, mas atletas, o meio da cultura, da religião, que nem vocês vão trazer. Olha, eu dando Estética, spoiler já. comida. Não, mas Estética, comida, N coisas, assim. Então, a gente é uma cidade muito maravilhosa. Eu acho que tem que lembrar isso. Eu vejo muita gente, às vezes, postando que não gosta da cidade, mas dentre muitas cidades que eu já morei, eu acho São Carlos, assim, um exemplo. E tem que ser valorizada. E ser lembrada das pessoas que estão aqui fazendo alguma coisa assim para elas serem lembradas de uma forma positiva, né? E é isso. Eu torço para que o programa de vocês, o projeto de vocês cresça muito. Muito obrigado Amém, mesmo. obrigada, E Jéssica. às vezes eu pelo menos fico um pouco receoso de chegar aqui e pedir mesmo, falar, porque a gente montou isso do nada, a gente não procurou ninguém, Sim. nenhum parceiro mesmo Sim. para, inclusive fica, porque às vezes tem alguém que assiste, que comenta com alguém, então se por um acaso alguém tiver interesse de estar fazendo parte, de ter qualquer coisa, um nome na caneca, cara, para nós já vai significar Sim. muito, porque Sim, a gente bastante. é algo, a gente está abrindo mão, mesmo de algumas coisas para estar fazendo isso Então, acontecer. é um projeto que, claro, vai ter ali seus meios, seus obstáculos ali, mas coloca que vai dar certo, trabalha para Com que certeza, dê. com Vai certeza. aparecer coisas que vão atrapalhar um pouco, mas... Na semana passada a moto do Lineker furou o pneu. Hoje o celular do Ná Só morreu. para explicar, porque assim, semana passada foi o primeiro episódio, sim. então a gente estava naquela expectativa, tipo, vamos chegar meio cedo para a gente passar tudo, resolver tudo e para dar tudo certo rápido, né? Para a gente não perder tempo nas coisas arrumando. Mas aí furou o pneu, eles atrasaram tudo, a Mônica chegou primeiro que eles, e aí depois que ela chegou, caos. ainda o microfone não estava dando certo. No final das contas, Deu aconteceu. certo, eu Nós assisti. só não conseguimos fazer a episódio transmissão ao maravilhoso. vivo no dia, Um né? episódio maravilhoso da Mônica, a gente assiste lá no canal, eu assisti. É uma atleta que eu tenho, nossa, uma admiração imensa, atleta olímpica, medalhista, que é um patamar um pouco mais alto. E, nossa, ela passou por situações muito parecidas. Fantástico, assiste lá, galera. Assiste. Por favor, assiste lá. Assiste. E, então, aí hoje nós viemos ontem, passamos tudo, estava tudo ok, e a gente faz tudo pelo meu celular, que a imagem é bacana, e depois fica aqui, eu consigo fazer as edições, colocar tudo e postar. Aí hoje ele resolveu que ele não vai carregar mais, não conecta mais. Quem Ele manda nele é faleceu. ele mesmo. E aí a gente teve que pegar o celular da minha esposa, e aí muda tudo, porque as configurações e novos testes, mas graças a Deus deu certo. Inclusive, conseguimos fazer ao vivo, que a gente já estava preocupado que não ia dar para fazer ao vivo, mas deu para fazer ao vivo. Obrigada, meus parceiros que assistiram. Nossa. Viu? Sim. Muito Minhas obrigado amigas, também aos- Eric, Alessandra, mamãezinha. Não sei se meu namorado me assistiu e se ele não assistiu, vai ter problema. Tá bom? Mas tudo Vai bem. lá. Como que é o nome dele mesmo? Sandro Viana. Por favor, Sandro, já fica o convite aqui. Quando você puder, a data já vai estar reservada. Só se falar o dia que você pode comparecer. Se eu deixar, tá bom? Se você assistiu, ótimo. Se você não Você assistiu a assistiu, Jéssica? já sabe. Castigo, já sabe. Bom, a gente já vai encerrando. Vamos já. Agradecer. Também deixar ela dormir um pouquinho. A carinha dela, coitada. Mas, gente, eu tô ótima. Um olho tá fechando, mas eu tô bem. Obrigada, de verdade, Obrigada, você eu que disponibilizar agradeço. um pouquinho do seu que tempo para estar aqui agradeço. com a gente. Foi maravilhoso. Maravilhosa Muito sua divertido. história. Eu poderia ficar aqui o tempo todo. Eu durmo Foi tarde. ótimo, foi ótimo. O Ná também. Foi Nossa, eu durmo tarde. Mas olha, de verdade, que Deus abençoe muito a sua jornada. Obrigada. Seu 2022, que está começando, né? Feliz ano novo. Pra vocês também, Deus nos feliz abençoe, ano que seja novo. um ano abençoado, que, Amém. Pra que todos essa coisa nós. de mortes diminua aí, né? Saúde para todo mundo de tudo, conquistas, realizações, sonhos, muito amor. Sempre. E é isso. Sempre. Muito obrigada. Que você consiga seus objetivos aí, Amém. Vou consiga trabalhar alcançar para que- as suas competições, seus resultados. Amém.
Qual que é a marca de tempo que 51 você precisa bater? segundos, eu tenho ainda meu tempo é 53, então tem que baixar aí. Jéssica, mas são 2 segundos, 2 segundos. Jéssica. Mas Vocês faz não sabem diferença. quanto é uma vida para baixar 1 segundo. Quanto mais 2, mas a gente vai batalhar aí para estar entre as melhores do Brasil, né? Ano passado eu terminei... Ano passado, gente, é 2022, a gente estamos, né? 2020 eu terminei com uma 4ª do Brasil, então Caramba. eu me classificaria para muitas competições, mas teve aí um porém, né? Mas seguimos para nos manter no topo do ranking aí, e é isso. É isso. Não, Deus vai te abençoar Amém. muito, muito, muito. A gente vai estar Amém. aqui E a na gente vai tá torcida, acompanhando, acompanhando na torcida. Trabalhar. Vamos mandar no direct várias mensagens. É isso. Jéssica, tá treinando, Jéssica? Tá comendo, Jéssica? Tá dormindo, Jéssica? Vai dormir, que já são 10 horas, eu tô vendo os seus stories aí, Jéssica. Você acordada lá, fala, Jéssica, vai dormir. E é isso, gente. Jéssica, Eu tô aí. de verdade mesmo, Seguindo. muito obrigado. Obrigada a É vocês, muito importante ter obrigada a pessoas vocês. que... Porque, na verdade, hoje é você mais dando força pra gente do que a gente dando força pra você. De igual para Sim. igual. Mas a de gente igual pra agradece igual. muito a Obrigada, oportunidade que você obrigada. está nos dando gente, por Eu tô favor, encantada, vão lá, gente. sigam, acompanhem. Gente, ela me conheceu novinha, aí ela tá assustada com a mudança. Não sei se eu tô mais bonita ou mais feia, mas ela tá Tá assustada. linda, ela tá assustada. linda. Sempre foi, família maravilhosa, meu Deus do céu. Mas de verdade mesmo, muito Obrigada. obrigado. Deixa seu Instagram, por Meu favor, Instagram é aí, pessoal Robert, acompanhar. tá? Bom, acho que é isso. Eu sou muito de fácil acesso, então se quiserem trocar uma parceria ou patrocínio, vamos conversar aí. Se você puder apoiar o esporte, ou não só o esporte, poder apoiar qualquer pessoa que quer realizar um sonho, poder dar essa mão, até uma oração é bem-vinda hoje. Então é isso. E qualquer segundo vale a pena, gente. É verdade. E ela demora 10 minutos para responder, então é facinho. Então, seu Meu Instagram? Instagram tá Tamires Braguin. Tamires. Tamires. Braguinho. Segue lá, segue nossa página. No Facebook, Facebook, no Instagram. Instagram. Vai estar tudo do jeito que tá escrito ali, ó. Pod Suncast, tá? Lembra do YouTube, porque para nós hoje é o mais importante, é o YouTube, tá, pessoal? O mais importante, assim, é onde a gente começa a vislumbrar um futuro, é pelo YouTube. Então a gente pede uma força para vocês se inscreverem. Tem muita coisa que a gente consegue fazer só através da inscrição de vocês. Sim. Então isso é bastante importante, atingir um número de inscritos aí para a gente conseguir trazer cada vez mais desculpa, pessoas. eu trouxe 2 presentinhos. Não, é possível. Eu nem comentei sobre a história, Não, mas é eu tenho uma possível. marca, fiz uma marca, por causa que eu vou ser futuramente uma personal, né? Aham. E eu criei uma marca e tive a ideia de fazer umas camisas, mas outra hora eu conto essa conversa. Eu Na pra próxima vez vocês. você Ah, vier não junto com o acredito. Sandro. Tá bom. Ó, a caneca é Sério? sua. Ah, que linda. A caneca Muito é obrigada. sua. Mas pode abrir a ver, camiseta. não. Vocês Aí vão que eu quero talvez verem o que é esse desenho. Vocês talvez conheçam. Vocês conhecem esse desenho, que é uma foto, foi tirada de uma foto. Minha marca chama Mova-se. Chama Mova-se a marca. É a sua foto que É tá a de minha perfil foto, hoje. Perfeito. Aí foi tirado o reflexo dela. Então é um presente pra vocês, tá? E é isso, gente. Vou deixar uma mensagem aí no final. Mova-se, é a minha marca. Só falta academia. É a minha marca. Não, mova-se de qualquer jeito. Andando, Mova-se. correndo, empurrando. Não se Mova-se atrase. pra frente, Vem, se se dá pra possível. ver, Pra frente, se possível. Tem tá? Instagram essa marca? Essa é a ideia. Não, ainda não, porque é uma coisa que eu penso mais pro futuro. Mas eu criei na época da pandemia, porque ela me trouxe um retorno financeiro lá, enfim. É uma outra hora eu posso Que contar essa história. maravilhosa. Não, quando você Então, voltar aqui com o Sandro ou na próxima É vez, isso, então, por favor. É isso. E uma mensagem que eu quero deixar para vocês, assim, Por em favor, geral, por favor. aproveitando que é início de ano, sigam o sonho de vocês, independente da dificuldade. E se apeguem a Deus, que eu acho que é o mais importante, as pessoas que estão incentivando, porque vão ter pessoas que vão fazer o contrário, e deem o melhor e trabalhem com o que vocês amem, porque aí assim vocês vão ter prazer de viver mais a vida. E é isso. Ai, maravilhosa, gente. Obrigada, Gé, de verdade. História linda, gente. parabéns de verdade mesmo. A gente vai estar torcendo por você sempre É daqui. Maravilhosa. Gente, Agradecer o tio Lick, que tá ajudando. também. Olha, A aparece aqui, Maiara, dá que um deu o salve pro celular pessoal ali, ó. hoje. Amigo que mexeu ó. aqui, que organizou É ele- tudo. é- Má, vem aqui aparecer.
É ele que cuida do som, é ele que cuida da imagem, é ele que cuida da comida, ele que cuida da água. É ele. Jéssica, aparece. Jéssica fala alto, Jéssica fala baixo. Ele que tava aqui, gente, dando sinal aqui. Às vezes vocês veem a gente olhando para os lados aqui, é não sempre é vulto, não, seguindo era as instruções dele. Era ele. Não é vulto, não. Agradecer a Mayara que Eu foi queria seu mandar celular. um beijão pra Mayara, minha linda. Te amo, viu? E pro neném, que a gente vai descobrir semana que vem o que é essa Quem criança. será que é? Quem você acha que é, Gé? Menino ou menina? Vou torcer pra que seja homem, porque pra mulher eu acho que o mundo ainda tá complicado. Mas eu acho que é menino também. Eu também acho que é menino. Só não sabe o nome, né? Não escolheu o Rafael nome. com PH. Rafael com PH. Gente, É. só para reforçar, se inscreve de novo aí. Curte. Se você já se inscreveu, manda pro seu irmão, pro seu vizinho. Manda pra... Compartilha, Como que é o nome? gente. Pra Carol? Pra Carol Carol. Manda pra Robert. Carol. Pra Carol. Duda? Duda. Manda pra mamãezinha, Duda. Todo mundo se os inscreve aí no atletas. canal, É isso, por favor, gente. para dar uma força pra gente. E os atletas que estavam nos acompanhando, os amigos da Jéssica, ela vai passar o contato de vocês depois pra gente convidar vocês pra Apesar que eles vir. estão meio longe. O Eric eu acho que tá até fora do país. Eric. Não, Eu mas Que aí- rico! Mas aí, quando ele Maravilhoso. tiver, Quando vier, sei lá, Quando Santa vier. Catarina, nós já vai atrás já. É uma brincadeira. Mas ele é de São Carlos, mora aqui. Não, ele é de Araraquara. Ah, é, mas é Vira e mexe, ele perto, tá é por perto. aqui. Não, mas Vira e assim, mexe, ele tá. assim que tiver, quando tiver leva a mesa onde ele tiver. um tempinho na agenda aí, falando da mesa, inclusive o Zezé podia patrocinar nós. Meu sogro que trabalha com isso, ele que faz. Olha, maravilha, hein? Mas, E vou Zezé. trazer pra vocês conhecerem o meu esposo. não, aí, por finalista favor, será olímpico, uma vai honra. trazer a medalha olímpica que, olha, é de arrepiar, gente. É. Eu choro, olha, foi quando eu vi Olha, aquilo. sabe o que eu me arrependi? E já vai ficar pra Mônica isso também. Sabe o que eu me arrependi tanto semana De não ter passada? pego a medalha. De não ter pego e não ter tirado uma foto com a medalha olímpica eu e posso com a aproveitar medalha que você tá da falando Copa do disso? Mundo. É rapidinho, eu sei que ele já tá brigando com a gente por causa do tempo. Não. Mas fica à vontade. posso dar um conselho aqui, pessoas? Eu sei que é lindo a gente trazer para vocês verem medalhas. É maravilhoso Sim. quando vocês se encantam como a gente. Mas faz um favor para mim, não põe a medalha no pescoço não, gente, porque medalha no pescoço é de quem conquistou. Vocês não conquistaram. Tira a foto do lado da medalha, não põe a medalha no pescoço. Não, Não mas- é feio, para que tá feio. E é Não justamente por coloca. causa disso. Eu fiquei com medo. Essa. Eu fiquei com medo de Não, pegar a você medalha e ela quer falar: pôr quem aqui do mandou você lado, pôr a mão na minha você medalha? quer Tira a pôr mão. aqui do lado, mexer, porque ela é linda de Sim, todos sim, os lados. sim. É legal, é curioso. Tem a história do porquê a medalha é daquele jeito, então você tem que ver. Mas não põe no seu pescoço. Você quer uma medalha no seu pescoço? Vai competir, ganha a sua. Faça Justo, esse favor pra justo. mim. Mas- Para de colocar a medalha dos outros no pescoço. Mas é verdade, semana passada ela trouxe, mas assim, depois que a gente desligou, aí eu peguei pra Sim, ver o não, peso, pra maravilhosa. sentir o peso. Entendeu? O único pescoço que ela tem que Incrível, entrar no da incrível. Mônica. É isso. Incrível. Ponto. Eu nem pus a Mas- mão porque eu nem roupa tinha pra fazer Mas isso. eu me arrependi muito de não ter tirado Não, uma foto mas segurando a tira, medalha tem que dela. fazer isso. Deveria ter Só tirado. esse Inclusive, conselhozinho. Mônica, se você puder trazer aqui em casa qualquer hora a medalha pra nós tirar uma foto. Ela Brincadeira, mora aqui gente. perto. Ah, é? Olha lá. Ah, Então Limbaré. pode vir mesmo, viu, Mônica? Vamos lá na casa dela? Você não Limbaré é vai? perto? Tá doida, mulher. Ô, gente, brigadão, viu? Um Beijão abraço em pra cada um que todos. assistiu. Tchau, que foi um acompanhou. prazer. Obrigada Seja- quem assistiu. Sejam cada dia mais bem-vindos aqui com a gente. Nos sigam. Isso aí. Sigam os nossos pessoal. Ah, eu não falei meu Instagram, é Jonathan_Landgraf, tá? Aí a descrição, você entra lá no Pod Suncast que vai ter a menção lá, porque tem que soletrar. Vai no YouTube, se inscreve, vai fazer muita diferença É pra isso aí, nós. gente. Caleja o dedo. Vamos lá. Valeu, pessoal. Obrigada. Abraço. Beijo.